A República e seu fracasso no Brasil. Vamos analisar alguns fatos reais anteriores à República, mais precisamente no segundo reinado em nosso país, que foi de 1840 a 1889, com Dom Pedro II, o último imperador do Brasil. Roda a vinheta! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Poesias e Luz. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio Rodrigues e falaremos sobre o segundo reinado do Brasil, que foi de Dom Pedro II até o golpe militar, sem o apoio da população, mudando o sistema monárquico para republicano. Então já aproveita aí, te inscreve aqui, deixa aquele like legal, o nosso famoso joinha, e se você ativar o sininho, será notificado toda vez que tivermos um novo vídeo aqui em nosso canal. Para começar a falar na monarquia e na república no Brasil, temos que contar os fatos reais, mas temos que olhar o contexto histórico. Pedro de Alcântara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Braga e Bourbon. Nossa, até fiquei sem fôlego agora. Respirar um pouquinho. Ou apenas Dom Pedro II. Passou a infância e a adolescência sendo instruído para assumir o trono brasileiro. Ele foi muito bem preparado para esta tarefa. Falava mais de 4 idiomas e tinha grande interesse pelas letras e pelas artes. Dom Pedro II é considerado um dos maiores estadistas brasileiros. Em seu governo, houve diversos progressos culturais, econômicos e sociais. Várias crises também ocorreram em seu regime. Ele era conhecido muito pela inclinação por uma vida tranquila, contemplativa e dedicada a seus estudos. Alguns biógrafos contam que pouco o interessava o exercício do poder. A pessoa responsável pela educação de Dom Pedro II foi escolhida por Dom Pedro I, seu pai, e chamava-se Dona Mariana Carlota de Verna. Ela foi a aia do herdeiro e manteve-se próximo dele por toda a vida. Pedro de Alcântara nutria grande carinho e admiração por ela, pois a considerava sua segunda mãe. Mas para guiar a educação do seu filho, Dom Pedro I nomeou José Bonifácio de Andrade e Silva para o cargo de tutor do menino em 1831. 2 anos depois, José Bonifácio foi substituído por Manuel Inácio de Andrade Souto Maior, o Marquês de Itanhaém. Porém, em 23 de julho de 1840, aos 14 anos, a sua maioridade foi antecipada. Este evento ficou conhecido como golpe da maioridade. Isso aconteceu porque muitos fatores destrutivos ao Brasil na época estavam acontecendo. Então o Senado resolveu mudar essa lei e diminuir a maioridade para que Dom Pedro exercesse o seu cargo principal, a qual foi instruído, que era imperar sobre o Brasil. Com isso, a sua coroação aconteceu no dia 18 de julho de 1841, ocasião que recebeu o título de Dom Pedro II. Era o início do segundo reinado. Aconteceram pressões para que Dom Pedro se casasse. Então, emissários de Dom Pedro II arranjaram-lhe o casamento com a princesa do reino das Duas Sicílias, Teresa Cristina Maria. E um retrato dela foi enviado para Pedro e ele aprovou essa união. O casamento ele foi realizado por procuração na cidade de Nápoles, na Itália, em 30 de maio de 1843. E a imperatriz só chegou ao país em 3 de setembro do mesmo ano, a bordo da fragata Constituição. Dom Pedro II reinou sobre o Brasil de 1840, ano do golpe da maioridade, até 1889, ano da proclamação da República. Nestes 49 anos de reinado, diversos acontecimentos
marcantes se passaram no país. Alguns deles são a proibição do tráfico negreiro, a Guerra do Paraguai, sangrenta Guerra do Paraguai, e a abolição da escravatura. Esses foram um dos 3 principais fatos ocorridos durante a sua gestão. Aconteceram muitos outros, revoltas e outras revoltas pelo país, mas todas elas foram geridas de forma a contento pelo Dom Pedro. No governo de Dom Pedro II, o Brasil passou por um momento de grande estabilidade política, social e econômica. O imperador era um hábil político e soube conciliar as distintas pautas de liberais e conservadores, assegurando um diálogo entre os 2 grupos. O imperador exercia o cargo de moderador de executivo. E esse diálogo permitiu a governança de Dom Pedro II. Outra preocupação do imperador era com a identidade nacional do nosso país. Dom Pedro era muito ligado à questão educacional e artes. E para isso ele criou diversas instituições de ensino e de cultura, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Imperial Academia de Música e Ópera Nacional, Imperial Escola de Belas Artes, Imperial Colégio Pedro II. Dom Pedro II investia muito na educação, construindo escolas e aumentando o acesso ao ensino e fortalecimento à economia com investimentos no café e na industrialização do país. Uma das relações que ele teve com a educação, em algum momento da sua vida, ministros de estados chegaram com uma carta a ele pedindo aumento. Ele simplesmente engavetou essa carta. Alguns dias depois, professores chegaram com a mesma carta pedindo aumento salarial. E ele, na hora, assinou este aumento. Contestado pelos seus ministros de Estado, ele falou a seguinte frase: invisto na educação hoje para amanhã, quando eu precisar de ministros qualificados, eu os terei. Portanto, investimento em educação, já Dom Pedro II previa, que é o melhor investimento que uma nação pode fazer. Mas é claro que, sem dúvida, o café recebeu o maior foco no segundo reinado. Havia 3 grandes zonas produtoras de café no Brasil: o Vale do Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo, Oeste Paulista, São Paulo, e a Zona da Mata, em Minas Gerais. A produção teve início no Vale do Paraíba e dependia de mão de obra escrava. Com a abolição em 1888, muitos imigrantes começaram a chegar no país para trabalhar nestas lavouras. No campo da industrialização, o Barão de Mauá foi a personificação do progresso que investiu Dom Pedro. Mauá foi o maior empresário que o Brasil já conheceu. Pregava o regime salarial e gerava negócios ao nosso país. Mas aqui cabe uma pequena ressalva. Devido às grandes pressões de um senado oligárquico, Dom Pedro II enfrentava contrariedade no desenvolvimento industrial. E, na verdade, ele segurava essa industrialização mais do que realmente desejava, pois era um homem ligado à tecnologia e à inovação. Mas, devido a muitas pressões do Senado, Dom Pedro segurava um pouco essa industrialização. Mas, mesmo assim, foi no segundo reinado que surgiram as ferrovias, a iluminação a gás, o encanamento de esgoto. Olha que, desde aquela época, Dom Pedro já pregava o saneamento básico da nossa nação. A indústria naval, os espaços urbanos que cresciam e evoluíam sob gestão de Dom Pedro II e foram renovados. Ruas largas, hospitais, prisões, pontes, elevadores, túneis. Outro ponto marcante no governo de Dom Pedro II foi a Guerra do Paraguai, conflito
que se estendeu de 1864 a 1870, marcando o fim do auge do seu reinado e o início da decadência da monarquia. Levando em conta que a Guerra do Paraguai foi uma guerra muito sangrenta. Antes de continuar, quero alguns segundinhos da sua atenção. Agora você poderá fazer as suas compras através dos nossos links de compras com nossos grandes parceiros. Entre nos links que estão aqui na descrição, porque comprando através dos nossos links você terá descontos imperdíveis e ainda estará ajudando este canal a crescer cada dia mais. Vá lá e confira. Voltando à história, o exército, o grupo que ganhou grande prestígio com a vitória da guerra, aderiu mais intensamente ao republicanismo. Além dessa adesão ideológica, muitos representantes do exército desejavam uma participação maior e mais efetiva na política. A oposição se fortalecia e constava de militares de grupos republicanos, da imprensa e de católicos. A imagem do imperador passou a ser atacada com grande frequência. E mesmo com esses grandes ataques da imprensa, Dom Pedro era adepto da liberdade total de expressão. Ele dizia numa frase célebre: imprensa se combate com imprensa. As ideias republicanas ganharam força com os pensadores iluministas. Dom Pedro II viajou para diversas partes do país e do mundo, com o intuito de conhecer as diversas inovações tecnológicas e trazê-la para o nosso país. E neste período, deixou a sua filha Isabel como regente do país. Em sua primeira viagem, foi para a Europa e para a África, entre 1870 e 1871. A segunda para os Estados Unidos, em 1876. Depois atravessou o Atlântico e foi para o Oriente Médio. Com essas viagens, o descanso e a distância das obrigações de Estado fizeram que Dom Pedro desgostasse um pouco da função de imperador. Já em 1871, enfrentou mais uma crise no seu governo, a questão religiosa. De acordo com a Constituição de 1824, a Igreja Católica era a oficial do Império. Havia duas formas previstas na relação Estado-Igreja. Beneplácito, o imperador aceitava ou não o conteúdo promulgado pelos papas nas bulas oficiais. Padroado, o Estado tinha a responsabilidade de gerir a Igreja. Como eu falei, o imperador tinha o poder de sancionar ou não as bulas papais usando a Constituição de 1824. O que ocorreu que, justamente em uma dessas bulas, o Papa Pio IX proibiu o casamento de católicos e maçons. Dom Pedro II não aceitou. E quando o fez, não esperava que enfrentaria a oposição do bispo de Olinda, Dom Vital. Ele se recusou a fazer um casamento entre um católico e um maçom. E isto foi um escândalo na época. Em 1873, Dom Vital escreveu uma carta pastoral negando a legitimidade do beneplácito. Por causa disto, incorreu em 2 crimes. O primeiro deles, recorrer a uma entidade estrangeira, o Papa. Segundo, desobedecer às ordens do imperador. Dom Pedro II, então, mandou prender Dom Vital, submetendo-o a trabalhos forçados. E por essa razão, muitos dos fiéis começaram a se voltar contra o imperador. Dom Pedro II acumulou vitórias importantes em guerras, como a Guerra do Prata, que era a guerra contra Uribe Rosas, em 1850, a Guerra do Uruguai, a guerra contra Aguirre, em 1864, a Guerra do Paraguai, em 1865. Mas, independente das vitórias, a oposição o desgastava físico e mental. Contribuíram para a decadência do regime de Dom Pedro II. Na verdade, houve um grande complô entre os opositores de Dom Pedro para a derrubada
do Império. Na década de 70, outro importante movimento ganha forças, o abolicionismo. Apesar de Dom Pedro II defender a causa abolicionista, nunca ele foi muito firme nesse combate. Ele enfrentava grande oposição dos conservadores da época para não ter abolição, para não terminar com a escravatura no Brasil. Afinal, era uma lei. Ele combatia, mas ele não conseguiu ser firme nesta questão. Porém, a sua filha Isabel assinou várias leis contra a escravidão, inclusive a Lei Áurea, que pôs fim definitivo a este flagelo no Brasil. Tudo isso fez enquanto era regente. Alguns professores e historiadores raramente falam sobre isso, mas a abolição foi um movimento de uma grande festa nacional que durou uma semana, gente. Apesar da vitória de nobre causa, a abolição contribuiu e muito para a queda da monarquia. O ideal republicano que surgiu no Brasil através de vários movimentos fortaleceu-se e propagou-se rapidamente. O regime monárquico vivia seus últimos dias. Em 1889, aconteceu o golpe republicano militar e sem o apoio da maioria da população, diga-se de passagem, pois a maioria da população gostava do imperador e de sua filha. Eles o apoiavam, mas, infelizmente, os militares não foram contra, ainda mais depois da abolição. Começando aí uma república com sucessivos golpes, muitos golpes. Por isso, a pergunta inicial, a república foi um fracasso? Ela fracassou até hoje? Vamos analisar. Analisando todo esse contexto histórico, é verdadeiro dizer que o melhor governo se deu em Dom Pedro II. Apesar de muitos erros, com certeza todo governante comete muitos erros, mas na questão educacional, cultural desse país, não tivemos outro governante que colocasse tanto esforço para conseguir melhorar a educação e pensar no futuro. Eu quero dizer que eu não sou um monarquista, não defendo a volta da monarquia, porque talvez muitos venham aqui me acusar de muitas coisas em defender a volta da monarquia. Não é isso que eu faço. Eu sou um republicano, eu sou um democrata, eu acredito na democracia, eu acredito nos poderes, e eu ainda acredito que não caberia mais voltarmos a termos um imperador, um rei aqui no Brasil. Eu creio que, olhando o passado, podemos fazer um futuro republicano com grande sucesso. Apesar de que os fatos dizem que nossa república não deu certo ainda, em todo esse tempo de república. Tivemos inúmeros golpes, medidas autoritárias, falta de liberdade de expressão, e ainda temos até hoje. Tivemos até toque de recolher em nossa história, sem estarmos em guerra declarada. Todas as nossas cartas magnas, a famosa Constituição, não foram obedecidas em sua plenitude, sempre foram interpretadas de formas diferentes. Como eu falei, na Constituição de 1824, o padre Vital, ele descumpriu a Constituição e foi preso. Pela lei, ele descumpriu a lei. Isso levou o início da queda da monarquia. Cumprir a lei pode levar à queda de um governo? E se você gostou deste conteúdo, você poderá fazer a sua doação ao canal Poesias e Luz através do nosso Pix e-mail, que está aqui embaixo. A sua doação de qualquer valor será muito bem-vinda para fortalecer o nosso canal e estará ajudando a continuarmos com esse trabalho de levarmos um pouco mais da cultura, da arte, da história, da filosofia a mais e mais pessoas. Faça a sua doação, ela será muito bem empregada em cultura e educação neste canal. Me despeço de vocês com uma reflexão hoje um pouco maior.
Cabe a nós fazer a República dar certo. E eu acredito muito que a democracia em sua plenitude, cumprindo a Constituição vigente, é possível mudar para melhor. Não importa a sua ideologia, o seu gênero, a sua religião ou a cor ou a sua cor, todos nós estamos abaixo do guarda-chuva constitucional. Exerça o seu direito e o seu dever democrático a partir das suas convicções, sem deixar-se influenciar por outros. Raciocine. Eu, você, todos nós podemos fazer esta República Democrática dar certo. Basta querer que isso aconteça. E acredite, você pode fazer isso, porque poesias são pequenos carinhos na alma. Voltaremos. Tchau.